Sejam muito bem-vindos, passageiros, para embarcar em mais um Embarque Nessa podcast. Eu sou a Raíssa Cruz, estou sentindo falta hoje da minha companheira Fabiana Dropa, que faz aqui com a gente essa viagem em todos os podcasts, mas nas próximas temporadas ela estará conosco. Gente, hoje nós vamos conferir um pouquinho da história de uma pessoa que é gigante, gigante em todos os aspectos, principalmente na superação. Olha, o que a gente tem para começar a falar dela aqui, eu não vou nem dar o pitacozinho para vocês perceberem, porque ela simplesmente já venceu vários recordes, já chamou a atenção de gente de todo canto daqui do nosso estado, do nosso país. É um destaque, é uma referência. Vocês vão se impressionar com a história dela, que também é contada, vivenciada no transporte público. Mas antes disso, eu quero que vocês, por favor, se inscrevam no canal Embarque Nessa Podcast, curtam, compartilhem, comentem, deixem os comentários, inclusive hoje, para ela, essa convidada especial. Também nos acompanhe, se você preferir, no Spotify, no Deezer e nas redes sociais, com certeza ali no Instagram, tá certo? Deixa eu fazer a introdução de honra, porque é uma convidada de honra. Olha, ela tem 73 centímetros de altura. Mas lembra que eu falei que ela é gigante? Camila Feitosa, 37 anos de idade, palestrante motivacional, influencer, que isso eu mesmo batizei, tá? Não tá aqui, mas já batizei, influencer, estudante do curso de Artes Visuais na Universidade Federal de Sergipe, é atleta do halterofilismo paralímpico, com os títulos de vice-campeã brasileira e de mulher mais forte do Brasil, gente. Olha que incrível! Camila é a nossa convidada, já recebeu muitas honrarias aqui no nosso estado e nós, como uma forma também de honrar a presença, a força dela, o impacto dela, sendo influência no transporte público, como usuária também do transporte público, a gente chamou ela para essa viagem hoje aqui. Seja bem-vinda! Camila, estou muito feliz. É a Camilinha, né? Exatamente. Carinhosamente é Camilinha. As pessoas gostam de me chamar assim. Muito obrigada pelo convite, minha flor. Então, estou muito feliz e grata com esse convite, com a possibilidade, com a oportunidade de poder falar sobre esse assunto que é importante para todos nós, né? Exatamente. Camila, eu acho que assim, falar contigo, as pessoas provavelmente vão ficar focando muito no tema inclusão. Uhum. A gente pode até já começar com esse tema, mas você viu a introdução que eu dei? Superação. Exatamente. É o tema do momento para você, né? Sim. É o tema do momento. Mas vamos para a inclusão primeiro. Sim. Você sente que a nossa sociedade hoje tem trabalhado melhor esse tema? Como é que tem sido a vida da Camila? Camila lá do início, né? Para a Camila de hoje, depois de tantas superações, como você tem enxergado o papel da sociedade de contribuir com essa inclusão? A gente sabe que nem tudo é perfeito e nem tem como ser, né? Eu acho que se as coisas fossem perfeitas demais, não teria muita graça. A gente ainda daria um jeito de reclamar e de achar algum defeito. E sim, com certeza, respondendo a sua pergunta, a nossa sociedade tem sim contribuído. Apesar de muita gente focar no negativo, focar no que falta, eu sempre prefiro, e minha mãe me ensinou a ser assim, a focar no positivo, a focar nas possibilidades, porque quando a oportunidade a gente não a vê, ela é construída. Primeiro começa aqui dentro. E aí, para ela se materializar, é um segundo. E assim eu faço no meu dia a dia, em tudo que eu me proponho a fazer, seja como pessoa, como mulher, como atleta, seja como dona de casa, seja como estudante, seja como integrante de uma sociedade que também compreende que eu não vim só para ter direitos garantidos, mas eu também tenho deveres a cumprir. Eu preciso contribuir. A vida é uma via de mão dupla. Para que as coisas fluam, eu também preciso me doar de alguma forma, inclusive para a sociedade. Então, de novo, reforçando, sim, graças a Deus, hoje tudo tem contribuído e conspirado
para muitas melhorias em tudo em nossas vidas, inclusive para a inclusão da pessoa com deficiência, seja ela nas artes, no esporte, no trabalho, nos estudos ou em qualquer área de atuação que ela se proponha a fazer, né? Agora também a gente precisa ir fazer a nossa parte. Muita gente prefere ou opta por querer que as coisas caiam do céu. E do céu a gente sabe que, né, só cai chuva. Eu não falei Tá? que essa mulher já vinha com toda a superação. Você está sendo palestrante agora também, Sim, Camila. sim. Isso eu desejei desde os meus 12 anos de idade, né? Sério? E aí, sim, sempre foi a minha maior meta de vida como profissão. Como naquela época eu não via a possibilidade de ser enquadrada dentro do mercado de trabalho por conta das minhas limitações, porque eu tinha consciência de que a minha limitação era algo que não era tão comum, não era tão convencional. Então eu teria que dar um jeito. Minha mãe me construiu a minha cabecinha, a minha mentalidade para isso. Ela sempre deixou muito claro que a vida para mim poderia ser um pouquinho mais complexa por conta das minhas limitações, né? Provavelmente eu não seria a única tão pequena no mundo. Mas, sim, é um fato de que a minha condição ainda é considerada uma raridade. Então eu teria que dar um jeito, porque o mundo não tem como, e realmente isso é um fato, não tem como eu querer que o mundo se adapte totalmente à minha condição. Isso seria surreal. Eu prefiro e consigo fazer com que eu me adeque de alguma forma ou de outra, seja com meu banquinho, seja pedindo a ajuda de alguém, porque para mim isso também é muito tranquilo. Para que eu tenha acesso às coisas, né, às atividades, para que eu resolva a minha vida como um todo. Então, de novo, fazendo a minha parte, tudo contribui, tudo flui a favor. E graças a Deus, tudo tem contribuído e conspirado para que isso se torne um pouco muito mais fácil. Não só um pouco, mas muito mais fácil. É como se você imaginasse assim, olha, o direito, né, a inclusão, tá para mim. Exato. Realmente a sociedade, embora você tenha tenha ressignificado, sabe, tudo Sim. isso desse jeito, mas realmente a sociedade tem sim a obrigação de te incluir, Sim, de providenciar a inclusão. Mas só o fato de você dar esse passo, de você mostrar essa disponibilidade em ser incluída, exatamente. né, de somar, isso já é muito especial. Exatamente. Eu acho que a força que você tem para levantar esse peso todo que você levanta, não é só de treino, é dessa mentalidade que você tem. Fala um pouquinho pra gente dessa Camila, atleta paralímpica. Como foi que surgiu? Você disse que aos 12 anos queria ser palestrante. Exatamente. E depois mudou e eu quero ser atleta também. Que isso? Então, até pra gente ser incluída em algo, a gente precisa se permitir receber. Muita gente quer ganhar, mas nem se permite ser presenteado, ser abençoado. Também tem muito isso. As pessoas não entendem que tá tudo junto, sabe? Então, mas isso é um assunto bem profundo. Vamos responder a sua. Não, fala que a gente gosta. É porque, se a gente for fluir nesse assunto, a gente vai ficar horas aqui, né, pra eu mostrar a forma como eu penso com relação a tudo isso. E, de novo, muita gente prefere focar no que falta, no que não tem, no que o governo não fez, no que a mãe, o que o pai não pôde dar. Sendo que, na real mesmo, o que a gente precisa focar é no que tem. E como é que eu posso multiplicar aquilo que eu já tenho? Porque é assim que novas coisas são construídas. É assim que eu vou tendo acesso a novas possibilidades, a outras oportunidades. É assim que eu vou chegando mais longe. É simples. Não tem segredo. Não tem segredo. E para isso eu preciso me permitir. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu desejei sempre ser palestrante motivacional. Na época eu morava no interior, num povoado chamado Aguada, no município de Carmópolis. E aí, ao mesmo tempo, aquilo era só um sonho distante, porque eu não via uma história que eu considerasse sendo algo que interessasse as pessoas.
Porque quando eu conheci o mundo dos palestrantes, quando eu tive acesso a esse tipo de profissão, sempre vem de uma história muito forte. Não só por uma pessoa ter uma limitação física, né? Mas cada uma com o seu contexto. Mas precisa ser uma história que marque. E naquele momento, até então, eu não tinha. Ou eu achava que não tinha. Eu com 12 anos de idade era só alguém que não cresceu muito morando na cidade do interior e que não tinha nem o que comer. Como mais de 70%, sei lá, não sei se eu estou generalizando, mas como a maior parte dos brasileiros, da população mundial, inclusive. Né? E aí a vida foi passando e eu sempre fui me permitindo, colocando em prática todos os ensinamentos que a minha mãe sempre me proporcionou, fazendo com que eu estudasse, mesmo a gente não tendo condições financeiras, as condições que a gente considera sendo adequadas, as ideais, mas ela sempre nos impulsionou a estudar e nos ensinou que a gente precisava se permitir, né, saber chegar e sair nos lugares, a ter educação com relação às pessoas e a ir em busca daquilo que a gente quer. A vida foi passando e em 2018 o esporte me encontrou. Eu não sonhei em ser atleta. Por isso você diz, né? Não sonhei, não fui eu que fui atrás. Nada, não. Como foi? A minha irmã, ela foi atleta quando criança, até o início da adolescência dela, e eu achava muito bonito. Mas minha irmã não tem deficiência. Ela era atleta lá em Maceió, inclusive com muitos títulos e tudo mais. E aí, com algumas consequências da vida, ela deixou de ser atleta. E eu achava muito bonito, só que eu jamais imaginei que ser possível para mim. Até então eu não tinha acesso, não tinha o conhecimento de pessoas com deficiência que faziam esportes. E aí, em 2018, um amigo meu chamado Renato Machado me levou na universidade somente para acompanhá-lo, porque ele estava com uma lesão no ombro e lá dentro da Universidade Federal tinha um tratamento gratuito de fisioterapia. E aí ele se inscreveu para ter acesso a esse benefício, como ele não podia pagar um plano particular. E aí ele me chamou só para que eu o incentivasse. A ideia inicial era só essa, porque ele não gostava de fazer atividade física. Nessa época eu só estudava, não fazia nada mais, não de tão interessante na vida, né? E aí me permiti ir com ele. Ele tinha um carro, e aí ele se ofereceu, né? Ir me buscar em casa e me deixar em casa, em troca, eu o impulsionasse e não deixasse ele desistir de receber o tratamento, porque seria pro bem dele. Só que ele não gosta de jeito nenhum de atividade física, né? E aí, chegando lá, o professor Felipe Aidar me convenceu a fazer o teste. Quando eu entrei lá na sala de treinamento, ele ficou todo feliz, abriu um sorriso enorme e me chamou para fazer parte da equipe, porque lá eles queriam uma pessoa com nanismo, que é a minha condição. Até então eles só tinham usuários de cadeira de rodas, de muletas, pessoas amputadas, com perna mecânica, tinha essas questões. Mas não tinha uma pessoa com nanismo para brigar por igual com as outras equipes do Brasil. Né? E aí ele ficou muito feliz, me convenceu a fazer o teste, eu topei o desafio e, para nossa surpresa, eu já cheguei levantando a nossa barra, que é padrão, é uma barra olímpica, que sozinha pesa 20 quilos. E aí ele me disse que se eu me dedicasse e aceitasse os desafios, eu poderia me tornar a mulher mais forte do Brasil, só por aquilo que ele viu ali, né, eu fazendo. Lógico que na hora eu duvidei, ele só tá querendo me convencer para que eu faça parte da equipe, né? E ele só me falou dos benefícios, né? Você pode se tornar a mulher mais forte do Brasil, se vacilar, a mulher mais forte do mundo. E aí pode ter a chance de ganhar a Bolsa Atleta Internacional e não sei o que. Falou dos benefícios, né? Ele fez, mas é claro que passar por muito treino. É claro que você vai precisar derramar algumas gotinhas de suor e talvez de sangue, muitas lágrimas. Eu aceitei. Um mês depois já participei da minha primeira competição, que foi aqui em Aracaju, na UNIT. Seguimos treinando. 3 meses depois,
Nem com todo o incentivo do mundo, e muito menos o meu, Renato desistiu. E aí começou o grande dilema e os desafios. Como é que eu vou para a UFES agora? Porque até então eu só andava acompanhada. Não, eu andava de ônibus, mas eu tinha que ter alguém comigo. Sim. Porque eu só saía para passear. Mesmo quando saía com familiares e amigos, mesmo que a gente saísse de ônibus, eu tinha que ter alguém. Porque além do nanismo, eu tenho um problema de baixa visão. Eu enxergo pouco. E aí eu não enxergo os letreiros dos ônibus. Eu não sei qual ônibus que tá parando. Eu sempre tenho que perguntar a alguém. E aí foi quando começou a minha trajetória. A grande decisão que transformou toda a minha vida foi aceitar o desafio não só de me tornar atleta, mas também de desbravar esse mundo dentro de um ônibus. Sim, olha, não, e você pode utilizar o aplicativo, né, Camila? O aplicativo São Paulo tem que passar te mostrar para você passar a utilizar ele, porque ele serve justamente para quem tem baixa visão. Já me falaram e eu ainda não utilizei, mas eu vou procurar saber. Obrigada. E aí mas me conta como era isso, desbravando o ônibus. Exatamente. E aí sozinha? No início não foi sozinha. No início algumas colegas se revezavam e iam me buscar em casa, mesmo de ônibus. Primeiro foi a Maiara, que também é cadeirante. Ela saía do Marcos Freire 3, ia para Piabeta, que era onde eu morava na época. Me buscava porque no horário em que a gente precisava ir para a UFES, eu estaria sozinha em casa. E aí nem fechar a porta eu conseguia sozinha, porque na casa em que eu morava, com a minha tia na época, não tinha as acessibilidades da porta, né? E aí, para eu chegar no treino a tempo, eu teria que sair antes da minha tia chegar do trabalho, que ela trabalhava noturno, e aí só chegava depois das 9 da manhã em casa. Eu precisava sair às 7, 7h30 no máximo. Daí a Maiara começou a ir me buscar em casa. Só que depois a Maiara teve trabalho, faculdade, e só chegava no treino depois, não tinha como estar indo me buscar. Aí depois o Afonso ia me buscar de triciclo. Primeiro a Maiara de ônibus, aí o Afonso de triciclo. Detalhe, o Afonso é cadeirante, não move as pernas, mas ele guiava um triciclo. Aí daí você imagina a cena, né? Nós dois. Os dois. O Afonso conduzindo e eu atrás do triciclo. Aí eu pedi ajuda pra minha vizinha pra me colocar no triciclo e fechar a porta, né? E aí ele me amarrava nele, porque ele tinha medo de me derrubar. Ele me prendia. Tem até umas coisas assim no meu Instagram. E aí a gente ia, né? Depois o Afonso também teve questões com a faculdade. Aí teve que parar de me buscar. Não conseguia mais, não tinha mais tempo. Só chegava nos treinos bem depois, quase no finalzinho. E aí eu tive que começar a ir sozinha. Aí a minha amiga Luciene, que também é cadeirante, se propôs a me encontrar na metade do caminho. Eu digo, só que a primeira metade eu vou ter que desbravar ir sozinha. Daí conversei com o professor para chegar um pouco mais tarde, porque eu precisaria esperar minha tia chegar do trabalho para fechar a porta e me acompanhar no ponto de ônibus no início, para eu ir perdendo medo, né? E aí a minha tia me buscava e chegava. Aí no ônibus, no início minha tia me colocava, né? Logo no ponto de ônibus me colocava. E de lá eu seguia sozinha, porque ela precisava vir pra casa cuidar das coisas da filhinha dela. E aí pronto, comecei a ir sozinha. Aí encontrava com a Luciene na metade do caminho. Aí fui perdendo medo. Depois disso, depois de uns tempinhos, uns meses, eu comecei a ir sozinha o trajeto todo. E como era isso? Era bem recebida? Pode ser sincera. A maioria das vezes, sim, graças a Deus, né? Graças a Deus, a maioria das vezes, os motoristas ou passageiros mesmo sempre me auxiliam. Alguns até são bons demais, que às vezes me colocavam no ônibus, mesmo sem sem ser o ônibus. Sem ser o ônibus, certo? Tem cenas engraçadas. Já. Assim? Que as pessoas às vezes acham, né? Só de eu estar olhando assim, procurando. Você vai pegar esse ônibus, aí me pega e já coloca. Não, peraí, esse é esse ônibus mesmo. É engraçado. E aí eu me divirto com essas coisas, né? Já aconteceu de eu descer no ponto errado, porque o motorista não parou no ponto errado. Mas graças a Deus, em 98% das vezes, todos são muito receptivos e sempre contribuem e colaboram muito com a minha ida e vinda. Tinha algum motorista assim que ficou meio marcado? Porque geralmente se pega na mesma
Mesmo local, a mesma linha, mesmo Exatamente. Tinha alguns rostinhos assim que você lembrava? Tem, eu só sou péssima de nomes, mas quando eu morava na Barra dos Coqueiros, quando eu morava na Barra dos Coqueiros, tinha um que era maravilhoso. E agora, como eu tô morando na Soledade, tem um chamado Walter, que ele é fantástico. Ele me coloca, ainda me atravessa na rua, me coloca no braço e não deixa eu atravessar sozinho. Ele já me coloca na calçada que dá direto pra minha casa. Legal. Graças então, a isso Deus. Até hoje. Até hoje, sim. E aí, assim, eu acho que foi junto com o esporte que fica imaginando na sua cabeça, né? Você pensou, peraí, se eu tô superando isso, encarando isso do esporte, transporte vai ser o mínimo. E detalhe que a gente contando assim, né? Eu contando agora é divertido. Mas levaram meses pra eu ter confiança. No início eu chorei muito, por medo mesmo. Imagina, como algumas vezes se eu parar no ponto errado. Né? Quando era logo após o retorno da pandemia, a gente ainda não voltou a treinar na UFES. Estávamos treinando na casa de um amigo nosso, chamado Jonathan, né? A casa da mãe dele, eles montaram um banco de supino lá. E daí uma vez, uma coisa que me marcou, eu precisava descer no ponto, e aí não tinha referência de ser um terminal. E aí tinha que descer no ponto tal e X para ir para casa da mãe dele. Nossa, o motorista me deixou 2 pontos antes. Eita. E aí você imagina, aí por sorte eu liguei para eles desesperada. Aí eles vieram me encontrar, vieram me socorrer. Olha só. Mas tem coisas Mas assim muito legais. legal, então desde 2018. Foi em 2018. 2018, em março de 2018. Esse tempo todo pra cá e você dessa forma. Por isso que você fala isso, né? Eu saí desbravando agora esse mundo. Exatamente. Que era o ônibus. Porque, é um mundo pra você. Pra mim era gigante, Com né? certeza. Nem um degrau eu não consigo subir sozinha. Aí é bem um complexo. Um veículo de grande porte, Sim. Enfim, um fluxo grande de pessoas. E mesmo assim você encarando isso. E o que é legal... que você bem coloca, né? A sociedade buscando incluir, você também se permitindo, mas pode vir a dificuldade, mas você não tem resistência. Exatamente. Né? Você tá ali obstinada no que quer alcançar e aí vem o transporte com os percalços, né? De fora do ponto que for, contribuindo para esse sonho seu. Isso é muito especial. Exatamente. Né? E a gente que tem uma limitação física, e quem tem também a questão já de idade avançada, tem o benefício extra, né, que é de ter a gratuidade. Então isso já facilita bastante, porque a maioria de nós não tem a condição financeira nem disso, de estar se locomovendo e pagando, nem o transporte público. A maioria no início não tem. É lógico que com o passar do tempo as coisas vão evoluindo, mas no início não tinha. Eu não podia nem pagar uma passagem de ônibus. E aí agora com a gratuidade tem essa facilidade. Exatamente. Pra treinar, pra resolver outras coisas. Exatamente. Também. Que legal, mas agora me fala que eu tô curiosa. Meu Deus do céu, eu soube que você, Juliana me contou que você foi dar entrevista até em Danilo Gentili. No Danilo Gentili. Pegou os pesos, gente. Vamos ver essa cena, eu quero acompanhar isso aí. Que pegou o peso que Danilo não pegou. Danilo daquele tamanhão não pegou. Ele tem acho que 1,94, se não me engano. Olha só. Acho que é. E você aí, pegando mais peso do que ele. Foi, na época lá foi 45 quilos e aí ele não conseguiu, mas foi divertido. Foi um convite assim pra mim inesquecível, de ser, ver a minha história contada assim em rede nacional, e com muita leveza, com humor leve, porque eu me senti lá muito bem acolhida, muito bem tratada por todos lá. Foi fantástico a forma como eles trataram a mim, a minha mãe, um amigo meu que eu levei, o Vitor, para fazer as gravações de tudo. Sim. Então foi um sonho. Vivemos um sonho no SBT. Mas era merecido, a mulher mais forte do Brasil. Vivemos um sonho lindo. Ele que teve o privilégio de entrevistar essa mulher mais forte do Brasil. Foi lindo, foi muito lindo. Você já bateu o recorde, agora você falou que já pegou 62 quilos, 62 quilos, exatamente. A meta é treinar para levantar ainda mais. Camila do céu, com 73 centímetros, você levantando 62 quilos. É muito treino, né? É treino. Como é que são as suas horas de treino diárias? Geralmente a gente treina 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Os treinos lá iniciam às 8 da manhã
e seguem até as 12h30, 12h40. E aí, é basicamente isso. Precisamos de um dia de descanso, e no mínimo 24 horas, por ser um esporte de alto rendimento e por ter um desgaste muito grande da musculatura. Né? Meu professor que sabe explicar um pouquinho essas questões aí melhor, mas é basicamente assim que funciona. E aí os treinos, eles variam entre execução de técnica, entre aceleração, equilíbrio, resistência e carga máxima, que a gente é capaz de conseguir até aquele momento. Incrível. Aí assim, ai meu Deus, nosso tempo tá bem curtinho, mas vamos render mais, porque é tanto assunto. Eu tava vendo, você tá estudando na universidade e fazendo palestras também. Hoje, Camila, a menina de 12 anos tinha um propósito. Sim. Hoje não é possível que você já não visualize essa história, né? Essa história que você dizia que faltava. A menina de 12 anos precisava da história. Eu precisava da história. Hoje e essa aí, história tá aqui. Essa tá história aqui na minha chegou. Frente, essa história. Essa história chegou. Deus me deu a história que eu tanto pedi. O esporte veio para ser aquela cerejinha do bolo que faltava. E para que as pessoas, e para que impactasse, não só a mim mesmo, mas a vida de quem ouvir essa história. E essa história já chegou longe, não só no Danilo Gentili. Eu já palestrei para 12 mil pessoas presencialmente, com transmissão simultânea para 37 países, através dos óleos essenciais da doTERRA. E isso é fantástico, né? Não só perceber, não só os benefícios para mim, mas os benefícios que eles fazem para o mundo também. E aí, com a junção da minha trajetória no esporte, com tudo que eu busco construir e aprender, ver aquele sonho lá se tornando real, tendo ele materializado aqui nas minhas mãos, não tem palavras. Demais, não tem palavras. Não tem palavras, porque quando a gente só sonha, né? Só sonho. Olha, eu vou dizer aqui, gente, algo que se ninguém invente de correr para registrar essa patente, porque é de Camila. Mas isso aqui cabe um livro, A Mulher Mais Forte do Brasil. Eu já tenho, né? Eu já fiz um e-book. Olha aí. Eu tenho um e-book, que eu titulei de A Transformação que o Esporte me Proporcionou. Porque foi através do esporte que tudo isso começou a se tornar realidade. Tudo veio junto, assim. E tudo que parecia pequeno. Se tornou grande demais. Você lidou muito com isso. Sim. Não é como você falou no início. Limitações tornar pequeno algo. Quando a gente nasce ou adquire uma deficiência física, a gente se sente muito limitado mesmo. A gente se sente muito pequeno, independente de estatura. A gente se sente realmente incapaz de muitas coisas. E aí o esporte vem e mostra, não só para mim, mas para todas as pessoas que o praticam, todas as pessoas com deficiência que têm a oportunidade de ter um contato. Existem essas histórias no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Vocês podem ver, acompanhar lá no site, no Instagram. São histórias incríveis. Agora sim, são pessoas que se permitem a enfrentar as lágrimas, né? O que o meu professor diz, a superar todas as lágrimas, o sangue, o suor que a gente precisa derramar, a enfrentar 6 ônibus por dia, 3 para ir, mais 3 para voltar. E ainda vim sorrindo. Você se fez grande. E ainda vim sorrindo, sabe? É bom demais. Ai, que bom. Muito bom te ouvir, Camila. Muito bom mesmo. Você falou que vai fazer uma palestra, né? Tá agora já para acontecer. Tá até mobilizando pessoas com um trabalho nacional. Fala pra gente. Exatamente. Então, vai acontecer no Rio de Janeiro o primeiro congresso de superação. Primeiro congresso internacional de superação do mundo, né? Foi um convite da minha amiga Gil Muricy. Ela é lá do Rio de Janeiro e vai ser lindo. Somos em 10 palestrantes, ela nos convidou. E aí, como é tudo por conta dela, ela está fazendo uma campanha para conseguir arrecadar o valor para arcar com as nossas despesas.
E aí esse congresso só irá acontecer com ela podendo custear, né? Porque até então, cada um de nós não tem como ir lá e arcar com tudo, né? Porque é um investimento um pouquinho conceituado pra gente, um valor um pouquinho alto, né? E aí, mas já tá sendo assim mais um sonho vivido, sabe? Eu já tô visualizando e já estamos trabalhando para que ele se concretize, porque é um projeto muito bonito, são histórias lindas, 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 lindas. Histórias que, quando a gente tem conhecimento, a gente olha para as nossas e acha que a nossa não é nada. Não no sentido... Sério que tem isso? Tem. Nossa, tem uma história de uma moça que vai estar presente, agora eu não me recordo o nome dela, mas que ela teve a grande parte do corpo dela queimado. Não entrei em detalhes, eu não fui a fundo, né, da história dela para saber qual que foi o motivo, qual que foi a causa. Mas ela teve, não lembro se 70%, se 80% do corpo queimado. E aí ela passou por inúmeras cirurgias. E ela hoje está viva, treinando. Ela, nossa, tem uma vida ativa. E é maravilhosa a história dela, é linda. E ela vai estar também presente lá nesse evento, sabe? E aí quando eu olho pra minha história, eu digo, isso não é nada. Olha, não é possível. Mas é pra gente também se perceber um pouquinho pequeno nesse sentido. Entender que a gente é só mais um grãozinho de areia que faz parte dessa imensidão de praia. Uma grande imensidão. Exatamente. Exatamente. Sabe, você falou agora um exemplo. Quando a gente viaja, assim, vai para um lugar bem distante. Sim. Enfim, uma certa vez numa montanha, num lugar bem longe, fora do Brasil. E eu olhei assim, achei... trouxe a memória, assim, do meu quarto. Sim. Eu achei ele tão pequeno na minha cabeça. Eu imaginei ele um espaço tão pequenininho, minha casa, meu cantinho, um espaço tão pequenininho. Eu tão pequenininha diante desse mundo imenso. E ouvir histórias como essa, assim, sua, e das pessoas que você mencionou também, superações, isso é muito bom para que a gente torne cada vez menor os nossos problemas. Nossos problemas. O que a gente acha que é problema. Não tem que ser um problema, mas sabe, um desafio que às vezes a gente somatiza tanto ele, né? Coloca ele num patamar, exatamente. Enfim, que às vezes a gente pensa que não vai conseguir vencer. Como naquela época pra mim era pegar um ônibus. E aí, olhando, veja, Camila, cada passo que você conseguiu dar, conseguiu alcançar, vencer, isso é incrível. O segredo é enxergar além, né, do problema ou desafio. Cada um chama como prefere. É olhar além. Naquele momento, o grande desafio era como eu pegar o ônibus certo, descer no lugar certo, chegar em paz e em segurança. Principalmente interior, que não é só exterior. Sim, daqui interior. Exatamente. Mas o enxergar além, acreditar naquilo que o professor me falou, naquela possibilidade de transformar a minha vida. Mas não só pelo que o professor falou, é porque aquilo se somaria ao que eu comecei a sonhar com 12 anos de idade. Eu enxergava aquilo, e é o que eu continuo enxergando. Como já chegou o título de mulher mais forte do Brasil. Faltam aí alguns títulos. Exatamente. E aí a gente agora, o próximo passo é um próximo objetivo. A gente não pode também parar num sonho quando a gente já atingiu aquele tão sonhado sonho. A gente precisa construir um sonho além. Agora, a meta é um pódio mundial. Isso. Um pódio internacional. Já tá fazendo o idioma aí, já tá aprendendo, né? Exatamente. Eu gosto muito, sempre quis aprender inglês e tal. E aí, graças a Deus, o IBL me abriu as portas. E aí me abraçou. E aí as coisas estão fluindo. E vão fluir muito mais. Vamos sim. Olha, nosso tempo é curto, mas preciso te agradecer muito. Que podcast maravilhoso, marcante. Vamos marcar outros, né? Pode chamar que eu venho. Deixa eu ver a nova superação dela. Quando vier com a nova superação,
Aí você vem só pra Vamos contar lá. como superou. Tem competição em junho, Então. 29 e 30 de junho, então vamos ver o que é que o Papai Vamos do tá Céu torcendo por você. aguarda aí de acordo com o nosso empenho e dedicação, porque não é só da parte dele, né? Isso mesmo. Depende de nós Você também. vai vencer. Venha contar pra gente sua história. É só chamar que eu venho. Fala pra gente duas coisas. Primeiro, sua rede social, Tá. porque é influência. Se você não Sim, está sim, seguindo a Camila, já faça isso agora. Sim. @Camilinha Feitosa. Camilinha com C e 2 L's. Perfeito. Se inclusive você quiser contribuir, participar desse trabalho com o Congresso de Superação, né? Exatamente, primeiro congresso de vai acontecer superação do mundo. no Rio. Fala ali com a Camila no direct. Fala, quem quiser Ela passa contribuir todas é as só informações. falar que a gente manda o link da vaquinha solidária. Pode ter certeza que você vai estar contribuindo para que histórias incríveis cheguem aos olhos e aos ouvidos e aos corações de pessoas que precisam ouvir as mensagens que não só eu, mas que todos nós temos para compartilhar. A gente entende que não viemos aqui em vão e que as nossas dificuldades, desafios, problemas, limitações, chamem do que quiser, não são em vão. São para edificar o nome de Deus. São para que todas as pessoas tenham a certeza de que milagres existem a todo momento. E são coisas simples. Não é nem algo tão grandioso. O milagre é simplesmente a gente ter a bênção e a oportunidade de estar aqui, de acordar dia após dia e de ir em busca daquilo que a gente quer, daquilo que a gente acredita. É ter a oportunidade de crescer, mas também de contribuir. Ai, que lindo. Era isso que eu te pedi, para você encerrar com uma mensagem especial a todos que estão nos assistindo. Olha, muito feliz de te ter aqui, viu, Camila? Muito obrigada Muito pelo feliz convite. mesmo. Pra mim, é impossível ser a Camilinha. Vai ser sempre a Camilona. Por favor, a Camilona. Obrigada Diante pelo convite. de tanta referência, assim, que você traz. Olha, a gente deseja muito sucesso. Pra nós. Temos a alegria de saber que você embarcou nessa, né? Sim. Com o transporte E continua público, embarcando. Pois é. Pra ir ser um destaque, uma referência no esporte. Continua paralímpico. embarcando. E continua, inclusive. E isso só nos traz satisfação a todos do setor de transporte, entendeu? Precisamos registrar isso, deixar registrado Exatamente. no podcast. Mas que você continue embarcando nessa história linda de vida que você tem, de sucesso, de superação e que alcance muito mais até do que você imagina. Amém, amém, amém. Tudo de bom. Sucesso pra nós. Mais uma vez, obrigada pelo convite. E me coloco à disposição. Sempre que bom. quiser, é só chamar. Que a gente vai alinhando aí, né? Não digo que eu tô disponível sempre, mas a gente vai A alinhando. agenda dela, como ela disse, é trilouca. É gente. trilouca, minha agenda. Treino, estudo, tudo. É isso aí. E ainda vem coisa mais aí na profissão que ela tava me contando. Vem umas coisinhas por aí. Estamos com projetos no forno. Isso aí. Gente, muito feliz. Mais uma temporada aí pra vocês. Acompanhem não só esse, compartilhe com outras pessoas esse episódio, mas acompanhem os outros. Estejam conectados com a gente. E até a próxima. Até a próxima. Beijão.